Muito bem. Então, gente, já iniciou a nossa gravação da aula 7. Esse vídeo, como vocês sabem, né? Ele é disponibilizado para vocês depois ali no Classroom, na barra atividades, lá no tópico vídeos, aulas ao vivo. Já está lá disponível para vocês, né? Os vídeos de todas as aulas anteriores que a gente teve ao vivo e foram gravados. Então está lá, né, naquele tópico, o vídeo da aula 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O de hoje também vai Bom estar dia, ali, né, logo professor. após a conversão, tá? Andriele, pode falar, Bom Andriele. dia. Andriele quer falar? Me pareceu que tu tinha... Professora, eu dei bom dia só para o senhor, que minha Ah, internet está cortando. sim, sim. Ela tá meio ruim. Bom dia para ti também, Andriele. Obrigada. Muito bem. Então, gente, o vídeo vai ficar lá. O slide, mesma coisa, né? Os slides das aulas anteriores, todos eles estão lá na barra atividades para vocês. Tem um tópico lá chamado slides das aulas. Está lá o slide da aula 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois da gente trabalhar o assunto aqui hoje, esse slide da aula 7 também estará ali para vocês. Em cada aula, né, depois da primeira parte, a gente trabalha conteúdo, a gente tem um intervalo, depois do intervalo chamada, e depois da chamada tem os exercícios, que são a continuidade da aula. Né? Ou seja, não significa que na primeira parte da aula a gente esgotou todos os assuntos. Esses assuntos continuam sendo desenvolvidos a partir dos exercícios. Alguns deles, né, principalmente as fórmulas, né, a gente vai ter visto em aula, mas pode ter outros conteúdos, né, nos exercícios que vão exigir que vocês façam uma pesquisa na apostila para aprofundar através da pesquisa, complementar o estudo da aula. E esses exercícios vão ali até em torno de 10 para o meio-dia, porque os últimos 10 minutos, né, a gente não posta exercício novo, até porque para que dê tempo, né, do último exercício ser feito, ainda tirar dúvidas, né, e a gente fica aqui atendendo as dúvidas de vocês enquanto estão fazendo os exercícios. E estes exercícios fazem parte aí da presença da segunda parte da aula e, claro, né, ficam à disposição de vocês, caso queiram retomar, rever, né, em outro dia, em outro momento. Eles ficam disponíveis na barra atividades do Classroom. Então tem lá separado por tópicos, né, os exercícios da aula 1, os exercícios da aula 2, assim por diante, até a aula 6, que foi a última aula, os exercícios estão lá, né. Claro que eles fizeram parte daquela aula, né, e contaram a presença daquela aula, mas estão lá para serem revistos posteriormente. Então, em todas as aulas, sempre, sem exceções, são disponibilizados para vocês o vídeo gravado, os slides e os nossos exercícios, tá? Então, até uma forma interessante de fazer, né, o estudo para se preparar para a prova, né, é rever esse material novamente, né? Claro que não exclui, né, a necessidade de vocês estudarem a apostila, mas esse material todo, né, é um bom material aí para estudo, para fazer revisão, para se preparar para a prova, tá? Muito bem. No início de cada aula, nós retomamos nosso calendário para relembrar, né, essas datas importantes e que compõem, né, o nosso processo avaliativo, compõem as nossas notas. Então é sempre bom, né, poder retomar as datas, porque eventualmente, né, sempre tem algum percentual aí de alunos que acaba esquecendo. Então, por obrigação, né, a gente faz essa retomada do calendário, tá? Na primeira semana, a gente teve aula 1 e 2, né, dia 14 e 16 do 9. Nessa primeira semana, vocês já ficaram, né, com este conteúdo aí para fazer a avaliativa 1. Então, a avaliativa 1 compreende esse conteúdo, o conteúdo lá da aula 1 e 2, né? Valia 1 ponto, e ela encerrou no dia 30. 30 de setembro encerrou a primeira avaliativa no Moodle, então, às 23h59. Né? Em todas as aulas, a gente lembrou desse calendário, em todas as aulas, a gente falou que tinha que entrar no Moodle, né, e fazer essa avaliativa, né? A avaliativa 1, tá? A grande maioria, né? 90 e tantos por cento fez, mas sempre tem ali aquele 1%, 2% ali que eventualmente esquece, né? Então quem esqueceu, não fez, não perca, né?
não deixe de fazer as próximas, tá? Na segunda semana, a gente teve o conteúdo da aula 3 e 4, por os indicadores de curto e longo prazo, né, financeiros, tá? Nós tivemos, então, correspondente a esse conteúdo, a avaliativa 2 no Moodle, valendo 1 ponto. Ela ainda está aberta, né? Ela vai até o dia 7, tá? 7 de outubro, às 23h59. Está lá, boa parte da turma já fez, né? A avaliativa 2, tá? Mas tem gente que ainda não fez, então fique atento, né? Não perca o prazo. Daqui a pouquinho, né? Já fecha, tá? Quinta-feira, dia 7, né? Hoje já estamos aí, deixa eu olhar meu calendário aqui. É terça-feira, dia 5, então daqui a 2 dias, né? Dia 7 está fechando, tá? Tem alguns que não fizeram. A avaliativa 3 foi conteúdo da semana passada. Na terça a gente teve análise vertical. Na quinta a gente teve análise horizontal, foi a aula 5 e 6, né? Dia 28 e 30/9. Vocês ficaram com a avaliativa 3 para fazer, valendo 1 ponto. E essa também encerra no dia 7, tá? Na quinta-feira próxima agora. São 2 pontos aí, né? A avaliativa 2 e a avaliativa 1, tá? Muitos já fizeram a avaliativa 2, tá? Falta fazer a avaliativa 3, tá? Agora, hoje, nós temos a aula 7. Essa aula 7 dá início aos indicadores econômicos. Depois, na quinta-feira, nós vamos ter a aula 8 e o restante dos indicadores de análise econômica. Então, essa aula 7 e 8, né, é sobre análise econômica. Este conteúdo vai corresponder para vocês aí a avaliativa 4 lá no Moodle, valendo 1 ponto, né? Ela encerra no dia 14 ao meio-dia, tá? Sei que alguns acabam deixando para o último dia, mas procure não fazer isso, né? Porque no dia 14 já é a prova final, né? Então, se deixar a avaliativa 4 para o último dia, embola as coisas, né? Ou seja, fica tudo meio corrido para fazer, né? E ela já está à disposição de vocês aí para fazer, de repente, no final de semana, né? Agora aí, nesse próximo final de semana, daqui a pouco já dá para fazer a avaliativa 4, que a gente já vai ter trabalhado os 2 assuntos, né? Aula 7 e 8. Então, quem sabe aí, sábado, domingo, né? Faz a avaliativa 4, já fica tranquilo em relação a isso. E aí depois, né, no dia da prova, é só a prova mesmo, né? Se deixar para o último dia, né? No último dia acontece a prova final, e aí não fica o mais adequado, né? São 4 pontos, então, de avaliativas na N1. Então, esses 4 pontos, para fechar os 10 da N1, falta o trabalho, né? Nosso trabalho disciplinar ele já está disponível ali no Classroom para vocês, para entregar até o dia 12, né? É o nosso combinado, o nosso prazo final do trabalho. A grande parte, a grande maioria, né, dos cálculos que precisam ser feitos ali, a gente já trabalhou até a aula 6. Faltam os cálculos finais, né, que a gente vai ver agora, a aula de terça e quinta. E aí o trabalho dá para terminar, né, os últimos 2, né, elementos do trabalho, para vocês entregarem, né, no prazo até o dia 12. Tá? Sendo que no dia 12, propriamente dito, nós teríamos a aula de revisão, no entanto é feriado. E por esse motivo, né, antes a gente estava conversando, ó, desde lá do nosso contato pedagógico, desde o primeiro dia de aula, a gente tem acertado para o dia 8/10. Tá? Na hora de digitar aqui eu errei o mês, né, ficou 8/12. É 8/10, né, essa sexta-feira agora. Então, gente, essa semana a gente tem aula terça, hoje, quinta e sexta. Tá? Sexta é a nossa revisão, sendo que sexta é à noite, né, das 19 às 22 horas. Eu vou postar o link para vocês, normalmente, ali no Classroom. Tá? A gente vai ter, então, um conteúdo de revisão, intervalo, chamada, e depois a chamada exercícios de revisão. Tá? Então, conforme também a gente já tem combinado aí nas outras aulas, eventualmente, né, como a gente vai ter num turno diferente daquele que vocês têm aula, eventualmente alguns vão trabalhar, né? E aí vocês devem relembrar, né, de todas as outras vezes anteriores que a gente falou do calendário, que, né, esse material vai ficar gravado,
disponível para vocês lá no Classroom para assistirem posteriormente, aqueles que vão trabalhar, né? E os exercícios a mesma coisa, né? Para fazer os exercícios de revisão, poderem fazer no dia seguinte, enfim. E aí quem vai estar trabalhando, quem tem algum compromisso que já tinha, né, marcado, daqui a pouco uma viagem, alguma coisa que não pode, né, ser remediada, manda um e-mail, né, para mim, passando a informação que teve que trabalhar, enfim, né, não pôde assistir ao vivo, né, a aula, e vai fazer posteriormente, que aí, né, eu faço a chamada no dia, né, vai ficar com falta no dia, mas depois eu vou olhar lá a realização do exercício, vou olhar o registro da visualização do vídeo e já atualizo a presença, né, lá no dia do fechamento, né, no dia 14, quando eu faço o fechamento de notas, né, e posto as notas, eu verifico novamente ali as presenças, né, desse dia 8, verifico os registros e atualizo, né, aqueles que não assistiram no dia 8 ali, porque mandaram um e-mail, né, avisando que estavam trabalhando. Mas isso já é, né, combinado aí de todas as aulas anteriores, a gente sempre relembra a situação da recuperação do feriado, né? Então, só uma repetição daquilo que a gente já tem combinado, tá? E no dia 14, portanto, acontece a prova final. Então, N1 já fechou, né? 4 pontos das avaliativas, mais 6 do trabalho. Fechou os 10 pontos. A prova final vale 10, tá? No dia 14. Às 9 horas da manhã, vocês já vão ter recebido, né, as instruções da prova e o código da prova. Então, antes das 9, né, vocês já têm isso. Vai ser publicado no Class, tá? As instruções e o código. Então, vocês vão ler no Class, vão copiar o código. Às 9 horas em ponto, lá no Moodle, né, no ead.ti.edu.br, abre a prova. Aí vocês, já sabendo das instruções do código, vão acessar lá o Moodle, com RA e a senha de vocês, como já tem feito para fazer as avaliativas, né? Vocês vão acessar a disciplina de administração financeira. Clicando em administração financeira, vocês vão procurar a prova, que fica abaixo das avaliativas da N1, né? Tem lá semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, e lá vai estar a avaliativa final, a prova, tá? Vocês vão clicar nela, vai pedir o código, se não seria o código que foi fornecido. Vamos ter ali o total de 15 questões, né? Aquelas 10 que já são de praxe, mais 5 extras, né? 15 questões ao todo, valendo 10 pontos. Finalizada a prova, tem que clicar lá no botãozinho, né? Finalizar e enviar, e automaticamente já o sistema dá a nota que ficaram na N2, tá? A ideia aqui é, né? Vocês fazendo cedo a prova, né? Aí todo mundo entrando às 9, 9 e um pouquinho, né? Então até o meio da manhã provavelmente todo mundo já fez, aí eu consigo fazer o fechamento das médias e fazer a postagem das médias finais para vocês, para que até meio-dia já esteja no portal do aluno e vocês de manhã mesmo, né, já ao meio-dia, saibam como é que ficou o fechamento, né, da média final de vocês, tá? Então, nesse dia eu faço o fechamento das médias, fechamento da chamada, das presenças, né, ata de conselho, tudo, e aí a gente já encerra, né, essa N1 e N2. A média final, então, é N1 e N2 dividido por 2, né? Então, ficou com 10 na N1, 10 na N2, somou, dividiu por 2, ficou com média final 10. Se somar e dividir por 2 der menos que 6, né? Média mínima de aprovação é 6. Se der menos que 6, ficaria reprovado por nota, mas ainda tem a avaliação de substituição, né? Para quem ficar abaixo da média. Espero que não aconteça com ninguém, mas se acontecer, então dia 30/10, né, 30 de outubro, é um sábado, tá? Às 9 da manhã tem a prova de substituição. Aí vai seguir aquele passo. Acesso ao portal do aluno, disciplina de administração financeira. Abaixo da semana 1, 2, 3 e 4 e da prova final, vai aparecer a substituição, tá? Nessa não tem código para acessar. Quem ficou abaixo da média automaticamente vai aparecer lá para fazer, né? Vai aparecer o link da prova de substituição lá. É só acessar, são 15 questões, todo o conteúdo da disciplina para fazer essa prova valendo 10, tá? Aí, claro, ela substitui a menor nota, né, entre a N1 e a N2,
para buscar a média, né? Para buscar a aprovação, tá? Muito bem, gente, revimos aí o nosso calendário, as datas importantes. Alguém gostaria de fazer alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, só sobre a aula da sexta-feira, que ela vai Sim, ser à noite, né? Daí isso. nesse horário eu vou estar trabalhando. Eu só vou poder ver no outro dia, as atividades só vou poder fazer no sábado daí. Sim, sim. Só manda um e-mail confirmando depois, tá, Maurício? Tá, te mando, tá bom. Certo, valeu. Tá, gente, como a gente combinou, né? Aqueles que vão estar trabalhando à noite, porque é um horário diferente da nossa turma, né? Só mandem um e-mail depois para mim ali, confirmando que não estarão em função do trabalho, para ficar o registro, né? Eu poder depois confirmar lá as presenças para vocês até o dia da prova, tá? Muito bem. Então, vamos começar o nosso conteúdo de análise econômica. Então, lá no início da disciplina, vocês devem lembrar, né? A gente começou a conceituar lá a disciplina de administração financeira, em relação à análise econômico-financeira, a gente viu essa composição, né? Análise econômico-financeira, e mais a seguir a gente fez uma divisão entre as duas, né? Todos os itens que compunham a análise financeira e todos os itens que compunham a análise econômica. E a gente já viu toda a parte da análise econômica, com os indicadores de curto prazo da análise econômica, os indicadores de longo prazo da análise econômica, a análise vertical e a análise horizontal. São os 4 aspectos da análise financeira. Na análise econômica, então nós temos o restante, né, desse cenário de indicadores analíticos aí da administração financeira. Sempre relembrando que nenhum indicador, né, deve ser utilizado individualmente, a gente tem que ver o cenário todo, né? Então não basta só fazer uma análise vertical, tem que ver o restante dos indicadores. Não basta só uma análise horizontal, tem que ver o restante dos indicadores. Assim como não basta fazer só uma análise de liquidez, porque eu tenho que ver todo o cenário, então preciso ver os outros indicadores. Igualmente, essa divisão macro aí que a gente fez, né? Não adianta fazer só a análise financeira, né? Os de curto, longo prazo, vertical e horizontal. Ah, fiz a análise. Não, tem que fazer também a análise econômica. Né? Então, nesse sentido, o cenário completo, né? A visão por inteiro de qual é a situação, né, econômico-financeira da empresa, tem que fazer todo o cenário, todos os indicadores, nada individualmente, né? Então, a análise econômica se insere nesse contexto, tá? A gente vai ver esse indicador de análise econômica, mas eles, por si mesmos, né, não são a visão completa. Né? A gente está construindo, né, essa visão completa desde lá dos primeiros indicadores que a gente viu, tá? Então, vamos lá. Bom, análise econômica, tá? Ela serve, é um estudo, né, feito pelas organizações para avaliar aí o seu desempenho, né, ver se essa empresa tem capacidade, né, de ter um desempenho positivo, gerar lucro. As principais fontes aí são o DRE e o balanço patrimonial. A gente vai usar, né, eventualmente, aí, os dois demonstrativos e alguns cálculos. Claro que não só para a empresa verificar a sua situação, a sua realidade, e fazer projeções e tomar decisões, mas a análise econômica, eventualmente, é utilizada também por avaliadores, né, chamados investidores. Outras empresas, grandes grupos econômicos, né, investidores individuais devem ou deveriam, né, fazer uma devida análise econômica para verificar a possibilidade que essa empresa tem de, um cenário futuro, gerar desempenho positivo ou lucro, porque esses investidores fazem o quê? Compram as ações dessas empresas visando a lucratividade futura. Né? Quanto melhor for, né, esse desempenho de análise econômica para uma lucratividade futura, uma rentabilidade esperada no futuro, né, mais atrativo é, né, para que esses investidores resolvam, né, comprar ações, né, ou se tornar sócios dessa empresa. Tá? Que é sempre muito importante, porque em algum momento a empresa pode, né, precisar de recursos de terceiros, e em geral, né, o melhor recurso de terceiros aí são investidores, né, do que pegar, de repente, o dinheiro em banco, né, empréstimos e financiamentos, pagar juros. Né? Então é uma linha importante para a empresa.
Então, são esses dois aspectos principais, tá? Tanto interno quanto externo, há uma importância relativamente grande da análise econômica para as empresas. Então, o objetivo é estabelecer aí, né, como a empresa vai alcançar ou como ela mede a sua lucratividade, a rentabilidade e a taxa de retorno sobre o investimento. Então, nós vamos ter aí algumas fórmulas de lucratividade, algumas de rentabilidade e outras de TRI, né? Taxa de retorno de investimento. Tá? São os três aspectos da análise econômica, cada uma delas com um conjuntinho ali de fórmulas. Tá? Iniciando pelo conceito da lucratividade. Tá? Então, a lucratividade, ela identifica ou ajuda a empresa, né, a avaliar se o lucro desejado ele foi atingido pela organização. E para isso ela relaciona, né, isso a partir das suas receitas, né, principalmente a receita operacional líquida, ou seja, aquela que vem das vendas líquidas, já retiradas as deduções, eventuais devoluções, ou seja, fiz as vendas, né, retirei disso, né, eventuais devoluções, as vendas reais são as vendas líquidas. A partir disso é que eu vejo se a empresa está gerando ou não uma lucratividade. Né? Relaciono, né, essa receita com a capacidade da empresa de gerar lucro. Isso é a lucratividade. A primeira fórmula de lucratividade é a lucratividade bruta. Tá? Então, é o primeiro cálculo de lucratividade da empresa, o primeiro cálculo da análise econômica, tá, feita pela empresa. Ela utiliza para fazer esse cálculo, como a gente viu, né? Olha-se ali, né, a receita e o lucro para fazer essa análise, e, portanto, né, se utiliza o DRE. O DRE é o demonstrativo mais utilizado na análise econômica, mas não exclui o balanço, tá? Eventualmente a gente tem aí elementos do balanço nessa análise. Tá? Mas o principal sempre será o DRE, né? O que mais aparece é o DRE. Olhando esse DRE aqui, da empresa Indústria de Alimentos Alfa, nós temos 3 exercícios, né, sociais. Ano 0, ano 1 e ano 2. E aqui, para exemplo de cálculo da lucratividade bruta, cuja fórmula é lucro operacional bruto dividido por receita operacional líquida, esse é o significado das siglas, né? Um dividido pelo outro vezes 100, nós temos que realizar o cálculo da lucratividade bruta, deste exemplo aqui, do ano final 2. Então, sempre fiquem muito atentos, né? Quando vocês tiverem um demonstrativo, um DRE, de qual período está sendo solicitado o cálculo da lucratividade bruta. Tá? Então, como pede do ano final 2, eu tenho aqui 3 exercícios sociais, né? Ano final 0, 1 e 2, eu vou olhar para a primeira coluna, que é a coluna do ano final 2. E é o LOB dividido pelo ROL, lucratividade operacional bruta pela receita operacional líquida. Então, eu vou olhar ali nas contas de DRE até achar a receita operacional líquida, o meu ROL, tá? Tá ali, receita operacional líquida, ano 2, R$ 5.984.950. E fica na parte de baixo da divisão, né? Como tá ali, ROL. Na parte de cima da divisão tem o LOB, né? Lucro operacional bruto. Então, eu vou olhando ali ainda o DRE, depois tem os custos, depois de custos tem lá. Lucro operacional bruto, meu LOB. Tá? Tá lá o valor de R$ 5.362.330. Ele fica na parte de cima da divisão. Então, tá ali montada a conta, né? LOB por ROL do ano 2. Dá um índice essa divisão, tá? Preferencialmente utilizem, aqui eu coloquei 3, né? Mas utilizem todas as casas após a vírgula e façam um arredondamento só na resposta final, tá? Então fiz a divisão um pelo outro, deu todas as casas depois da vírgula, faço vezes 100, e aí sim, na resposta final deixo só 2 casas, tá? Depois da vírgula. Nesse caso aqui deu 89,60%. Então a lucratividade bruta dessa empresa é 89,60%. Tá? Então, significando, né,
que da receita operacional, né, frente à receita operacional, né, a lucratividade bruta, então, é 89,60. Então, uma boa lucratividade bruta, né, é um número positivo para essa empresa. Tá? Porque aqui a gente vê que a relação entre os dois, né, é a diferença dos custos, né? Então, a diferença que ficou, né, os 11,40% que faltaram aqui foi os custos. Então, teve impacto de 11,40% de custo operacional, por isso a lucratividade bruta foi bastante expressiva, né? Então, sempre que a gente tiver um bom nível de lucratividade bruta, significa que, via de consequência, os custos estão controlados. Sobre a aplicação dessa fórmula, gente, a lucratividade bruta, ficou entendido? Lucratividade bruta, a gente precisa olhar o DRE, o significado das siglas, onde achar os valores ali no DRE, atenção ao ano, né? Que a gente deve analisar. Não esquecer de fazer um arredondamento só no final. Ficou tudo certo em relação a isso? A Bruna colocou no chat tranquilo por enquanto. A Bruna. O Lucas também postou ali no chat tranquilo. Legal, Lucas. Maurício também tranquilo, Amanda também. Muito bem, gente. Então, esse é o primeiro cálculo, tá? Da análise econômica, é a lucratividade bruta. O próximo cálculo de lucratividade é a lucratividade operacional, tá? A lucratividade operacional, tá? Ela exclui aí as despesas operacionais do lucro operacional bruto. Então, a gente já viu ali que o lucro bruto, né, era a receita, né, em relação ao lucro operacional bruto, porque a diferença era os custos operacionais. Agora, na lucratividade operacional, é a relação entre a receita operacional líquida e o lucro operacional líquido, porque aí se exclui também, tá, as despesas. Então, essa é a diferença, né, entre a lucratividade bruta e a lucratividade operacional. Lucratividade bruta, né, exclusão dos custos operacionais. Lucratividade operacional exclui também as despesas, tá? A fórmula da lucratividade operacional vai ser o LOL, né, que não é League of Legends nesse caso, né? O LOL aqui é o lucro operacional líquido, tá? Dividido pelo ROL, a receita operacional líquida, vezes 100. A fórmula matemática, né? Como a gente falou já desde o início dessa disciplina, é bem simples, né? A matemática da administração financeira são as operações básicas, né? Somar, dividir, multiplicar, subtrair, né? Então a fórmula aqui é bem simples, é uma divisão depois uma multiplicação. Só tem que achar o LOL, né? Que é o lucro operacional líquido, e dividir ele pelo ROL, receita operacional líquida. Olhando o DRE, e aqui está pedindo, né? O LO, a lucratividade operacional do ano final 2. São 3 exercícios sociais. Ano final 0, ano final 1 e ano final 2. Então, é do ano final 2, primeira coisa que eu vou procurar é a receita operacional líquida. Está ali. Receita operacional líquida, 5.984.950 reais. Esse valor fica na parte de baixo da divisão, né? Está ali conforme a fórmula demonstra. Na parte de cima da divisão fica o LOL, que é o lucro operacional líquido. Eu continuo procurando ali no RE, né? Depois dos custos, depois do lucro operacional bruto, depois das despesas operacionais, está ali, ó. Lucro operacional líquido, tá? R$ 4.827.035 reais. Ele fica na parte de cima da divisão. Divido um pelo outro. De novo, aqui eu deixei só 3 casas após a vírgula, mas na calculadora de vocês, tá? Deixem todas as casas, não façam arredondamento no meio cálculo. Faz vezes 100, e a resposta encontrada foi 80,65%. Então, a lucratividade operacional. Ela é naturalmente, né, alguns pontos percentuais mais baixa que a lucratividade bruta. Por quê? Porque agora, né, a gente, além dos custos operacionais,
a gente tirou também as despesas operacionais para chegar lá no lucro operacional líquido, né? Então, o lucro operacional geralmente tem um percentual um pouco menor, porque ele considera também as despesas operacionais, tá? Então, a lucratividade operacional foi 80,65 e a bruta, né, como a gente viu, foi 89,60, tá? Por isso a diferença, né, entre as duas, tá? Número positivo para a empresa, né, uma lucratividade operacional bem expressiva, né, 80,65%, né? Mesmo considerando, além dos custos, né, as despesas operacionais, para chegar lá no lucro operacional líquido, a conversão, né, a diferença entre a receita e o lucro, o líquido é de 80,65%. Né? Então, a empresa está muito saudável, né, em termos de lucratividade. Isso é bom para a empresa, né, significa que as operações dela, né, estão trazendo um bom resultado, isso demonstra saúde econômica dessa empresa e também causa, né, um impacto na atratividade de investidores, enfim, né, para uma empresa, por exemplo, que seja SA e esteja na Bolsa de Valores, né, para captação de investimentos ou investidores. Depois, gente, vem a lucratividade do resultado não operacional, tá? Ela pode ser representada pela sigla LNO, como está ali no título, tá? Lucratividade não operacional, LNO. Mas como a lucratividade ela é vista como um resultado, ela também pode ser representada pela sigla resultado não operacional, tá? Então, isso é importante porque a gente tem também, né, uma interpretação para RNOP, que é a receita não operacional, que são coisas diferentes, tá? Então, quando a gente está tratando aqui da fórmula da lucratividade, ela pode ser LNO, lucratividade não operacional, ou RNOP, o resultado não operacional, tá? Por isso aqui a fórmula RNOP. Tem as duas fórmulas, né, de identificar, tá? Poderia estar aqui LNO ou RNOP, é a mesma fórmula, tá? Só muda a sigla. Aqui, nessa fórmula RNOP, que é a lucratividade não operacional, o resultado não operacional, a fórmula é o RNO, aí sim aqui esse R é receita, tá? Que é a receita não operacional, que é uma conta dentro do DRE, tá? Receita não operacional menos despesas não operacionais, dividido pelo ROL, que é a receita operacional líquida, vezes 100. Então, claro, né? O passo a passo da matemática básica, lá do fundamental, nos diz: primeiro eu faço a subtração, depois eu faço a divisão, depois a multiplicação. Tá? Esse é o passo a passo aí da matemática básica. Né? Primeiro subtração, resultado da subtração eu divido, depois da divisão multiplico por 100. Vamos identificar esses valores, então, no nosso DRE. Tá? Nós temos aqui um DRE, que é da empresa comercial Rumo Certo. Temos aqui o ano final 1, o ano final 2 e o ano final 3. O nosso exemplo, né, do resultado não operacional é o ano final 1. Então, eu vou olhar aqui na primeira coluna, ano final 1. A primeira conta que pede ali, né, para fazer a subtração, é a receita não operacional. O que a empresa tem de receita não operacional? Tá? Então, eu tenho que olhar que essa empresa é um comércio, né? Comércio Rumo Certo, e as receitas operacionais estão no ROB, né? Receita operacional bruta. Ou seja, aquilo que eu vendo, né? Que é das minhas operações. Então, se eu sou um comércio, eu tenho venda de mercadoria, né? Se eu fosse um prestador de serviço, seria venda de serviços. Essas são as receitas operacionais. Então, tudo aquilo que não é diretamente ligado à operação da empresa é receita não operacional. Tá? Então, nós vamos procurar aqui esses elementos. Tá? Então, tem aqui receita operacional bruta, deduções não é receita. Receita operacional líquida é um resultado, né, lá da bruta. Lucro operacional bruto, resultado lá da receita bruta. Despesas operacionais, né, que a empresa teve. Lucro operacional líquido. Aí eu tenho aqui um resultado não operacional. Dentro desse resultado não operacional, eu tenho ali uma receita de aluguel. Ó, aluguéis recebidos. Bom, isso é uma receita não operacional.
Por quê? Não está ligado às operações da empresa. É um comércio, né? Um comércio, não é uma empresa, né? Uma construtora que construiu prédio, né? Está alugando apartamentos, né? Não é uma corretora, né? Se fosse uma corretora, os aluguéis seriam operacionais, mas nesse caso não, né? Esse aluguel aqui recebido, isso aqui não vem das operações da empresa, né? A empresa não é uma corretora. O que vem das operações da empresa é o comércio dos produtos dela, que estão lá no hobby, vendas de mercadorias. Então, esses aluguéis que ela recebe, tá, são não operacionais. Tá? Então, daqui a pouco é um terreno que a empresa tem, ela aluga, tá? Não faz parte das operações dela, né? Mas ela tem uma entrada de receita por ali, uma receita não operacional. Não está ligada à operação. Se ela tem lá uma sala extra e ela aluga aquela sala extra, né? E ela é um comércio, né? Aquela sala extra é uma receita não operacional, né? Não faz parte das operações, né? Digamos que seja uma padaria e essa padaria tem, né, uma salinha do lado lá que ela aluga para uma cabeleireira, um barbeiro, né? Ela recebe esse aluguel. Esse aluguel é uma receita não operacional, né? Porque a operação dela é, se ela é uma padaria, né? Vender pão, bolo, né? Assim por diante. Então, essas outras receitas que não fazem parte das operações são chamadas de receitas não operacionais. No caso, então, do exemplo da Comercial Rumo Certo, está ali, os aluguéis recebidos são receitas não operacionais, tá? É o nosso RNO. Em geral, é nesta localização que se encontra, né, o RNO num DRE, tá? Lá abaixo, depois, o lucro operacional líquido vai aparecer, se houver, tá? Receitas não operacionais vai aparecer ali. Porque nem toda empresa vai ter receita não operacional, né? Imagina o caso da padaria que eu falei, né? Tem ali a padaria, vende pão, enfim, bolo e tal, e tem uma salinha do lado que aluga para um barbeiro, por exemplo, ou para uma cabeleireira. Mas se ela não tem, por exemplo, isso, ela não vai ter a receita não operacional, né? No caso da Comercial Rumo Certo, né? Ela comercializa lá suas mercadorias. Se ela não tivesse, né, um prédio que ela aluga, enfim, né, não teria esse registro de receita não operacional. Então, nem toda empresa vai ter no seu DRE, né, receitas não operacionais, tá? Mas se houver, estarão aqui, né, nessa localização, tá? Logo depois, o lucro operacional líquido tem ali o resultado não operacional e aqui nós temos, né, aluguéis recebidos, tá? Muito bem. Quanto tem de aluguel recebido? Tá ali o valor, né? Aluguel recebido, R$ 850. Mas é claro, né, que este prédio, né, esse terreno, essa sala que é alugada, né, ela tem despesas. A empresa paga impostos, né, sobre esse prédio, terreno, né, ou sala que tem. No mínimo, IPTU, né, e todos os demais envolvidos. Então tem uma despesa em relação a essa receita. Então, eu recebo aluguéis durante o ano, em algum momento eu tenho despesa, pagar IPTU, né, outros impostos. Então, relacionado a esses aluguéis recebidos, está ali embaixo as despesas extra-operacionais. Ou seja, é uma despesa que não está conectada às operações da empresa. Porque se ela é uma padaria e faz pão e tem receita do pão que ela faz, ela tem despesas, né, em relação a essa parte operacional, né? Por isso tem uma conta ali no DRE chamada despesas operacionais, né? Estão ligada à realização da produção da empresa. Agora, o aluguel que não é operacional também tem uma despesa que não é operacional. São os impostos ali atrelados eventualmente. Então, de despesa não operacional ou extra operacional, tem ali o valor de R$ 320. Tá? Então, olhando para a nossa fórmula, o aluguel é a minha receita não operacional, 850, né? Menos a despesa não operacional, menos 320, conforme está ali no DRE. Faço primeiro, tá, essa subtração. O resultado dessa subtração eu divido pelo ROL, que é a minha receita operacional líquida. Como a gente está fazendo o cálculo do ano 1, então eu vou olhar ali no ano 1, a receita operacional líquida, o valor é 8.385. Tá? Fiz a subtração, dividi por 8.385. O resultado, faço vezes 100, a gente acha ali o resultado não operacional, ou lucratividade não operacional, de 6,3%. Tá? Tranquilo esse, gente?
senhor é capaz de ter, além daquele aluguel ali, as despesas? Alguma coisa ou vai ser sempre assim? Não, pode Vamos ter supor, outras receitas, né? Esse Uhum. exemplo aqui foi aluguel, mas daqui a pouco a empresa pode ter outras receitas não operacionais. Digamos que a empresa faça lá, né, um inventário, né, e veja lá algum estoque obsoleto, né? A empresa vai vender sucata. Bom, a empresa não é uma empresa de reciclagem, né? E aí, onde vai aparecer aí o resultado dessas vendas da sucata? Em receita não operacional. Então, ali, por exemplo, né? Sucatas vendidas, poderia estar aqui como receita não operacional. Sim. Então, pode aparecer outras receitas ali, tá? E, claro, eventualmente, né? Toda receita não operacional também vai ter a ela atrelado, né? As despesas não operacionais, né? Eu faço uma venda, né, vai ter ali algum imposto que tem que ser pago, né? Alguma alíquota, alguma taxa, né, atrelada a essa venda, e aí vai ter logo abaixo, né, da receita que seja não operacional, ou aluguel, ou as sucatas vendidas, vão ter as despesas, né, relacionadas a essa receita que foi gerada, né? Tá, Maria? Certo, obrigado. Nada. Tranquilo, gente? Tá? Esse, então, o RNOP, a lucratividade não operacional, depende da empresa ter ou não ter, né, essas receitas não operacionais, que não é o caso de todas as empresas, é claro, né? Então, lucratividade bruta e lucratividade operacional, todas as empresas vão ter isso no DRE, né, para calcular. Agora, o RNOP depende, tá? Porque se a empresa não tiver receita não operacional, não vai ter o cálculo do RNOP, né? Tá? Então, ele depende disso, tá? Da empresa ter ou não ter aí as receitas não operacionais. Muito bem. Seguindo adiante, agora nós temos a lucratividade do exercício, tá? Então, ela é obtida aí pelo somatório da lucratividade operacional, né? Lucratividade operacional líquida, nosso LOL, e o resultado não operacional, o RNO. Tá? Esse RNO, o resultado não operacional, ele aparece no DRE, né? O resultado não operacional. Dividido pelo ROL vezes 100. Aqui o detalhe dessa fórmula, tá, gente? É que o LOL é mais ou então menos o RNO, que é o resultado não operacional. Por que mais ou menos, né? Porque o resultado não operacional, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, se o resultado não operacional for positivo, eu somo com o LOL. Se o resultado não operacional for negativo, eu subtraio ele do LOL. Tá? Então, vamos imaginar que os aluguéis, né, estão atrasados, não foram pagos, então essa receita não entrou, mas entrou o IPTU. Então vai sair mais recurso do que entrou. Eu posso ter um resultado não operacional negativo. Isso pode acontecer? Pode. Por isso a fórmula, né, tem ali o mais ou menos. Então digamos que a empresa não está recebendo o aluguel, está atrasado, né, mas chegou o IPTU para pagar. Então o resultado não operacional vai ser negativo. Eu vou fazer LOL menos o valor negativo, né, do resultado não operacional. Mas o aluguel está em dia. Pagou IPTU, sobrou, né, deu valor positivo, vai ser LOL mais o RNO. Tá? Por esse motivo, tá, gente? Então sempre olhem se o RNO é positivo ou negativo. Se é positivo, soma, se é negativo, subtrai. Tá? E aí sim, a gente faz a divisão pelo ROL, depois vezes 100, e acha o percentual de lucratividade do exercício. Tá? De qual exercício? Nós temos 3 exercícios sociais aqui, né? Temos o ano final 3, ano final 2 e ano final 1. E no nosso exemplo, a gente está fazendo do ano final 1. Tá? Então, a gente vai olhar essa coluna do ano final 1. E a primeira coisa que está aqui na nossa fórmula é o lucro operacional líquido. Então, vamos olhar ali. No DRE, está lá. Lucro operacional líquido, LOL. No primeiro ano, está ali o valor. R$ 2.315. É o primeiro valor que eu coloco aqui na nossa fórmula. E eu vou fazer mais o resultado não operacional, porque esse resultado não operacional aqui é positivo, né? Então, eu vou procurar ali no DRE, logo abaixo do lucro operacional líquido, está lá, resultado não operacional. Agora é a conta, né? Resultado não operacional. Qual o valor que está ali?
530. Então, é um valor positivo. A empresa recebeu mais aluguéis e teve menos despesas, então deu mais 530. Tá? Soma os dois valores, divide pelo valor do ROL do ano 1, tá aí, receita operacional líquida, né, nosso DRE, o ROL é 8.385. Faz essa divisão, deixa todas as casas após a vírgula, não faz arredondamento no meio do cálculo, né, depois faz vezes 100. Aí sim, né, se precisar, arredonda no final, 33,9%. É a lucratividade do exercício. Tá? Aqui nesse cálculo, então, o cuidado a mais aqui, né, diferencial é esse mais ou menos que tem na fórmula, tá? Em algum momento pode ser mais, em algum momento pode ser menos. O que vai determinar isso é o valor do nosso resultado não operacional, que aparece no DRE, tá? Então, resultado não operacional, caso, tá, seja negativo, a gente vai subtrair em vez de somar, tá? Só esse cuidado aí, tá, gente? Tranquilo? Perguntas, dúvidas? Tranquilo. Tranquilo? Tá. Bruna também colocou um tranquilo no chat. A Bruna. Muito bem. Claro, gente. De alguma outra forma que tem algum detalhe, né? E como é uma coisa nova e para muitos, né? É importante depois retomar isso. Então, relembro que esses slides, né? Com essas fórmulas, com os cálculos de exemplo, depois ficam disponíveis para vocês no Class. Assim como também esse vídeo, né? Esse vídeo é gravado, está sendo gravado, e com essa explicação passo a passo, vai ficar disponível lá no Class para vocês, sempre que vocês quiserem rever, né? Retomar esse raciocínio, porque, claro, é um assunto novo, né? Uma coisa que vocês estão tendo contato pela primeira vez, às vezes aqui na explicação, né? A gente entende, né? Esse passo a passo, mas depois, com uma coisa nova, pode esquecer. Então, sempre tem esse recurso de rever, né? Esse conteúdo, rever esse material, que ajuda sempre muito, né, no desenvolvimento dos cálculos, na hora de retomar exercícios, né, é importante rever, tá? Agora, gente, nós vamos ver aí a lucratividade líquida do exercício, tá? O LLE, tá? Às vezes o pessoal confunde uma fórmula com a outra, né, porque a sigla é parecida. Então, o anterior que a gente viu, né, é a lucratividade do exercício, LE, que é diferente do LLE, que é a lucratividade líquida do exercício. Tá? A lucratividade líquida do exercício, ela exclui aí a provisão para imposto de renda e da contribuição social. Tá? Por isso é a lucratividade líquida. Agora, eu vou, né, considerar aí, né, os impostos que são pagos, né, tá? Imposto de renda e contribuição social. Tá? Então, a fórmula vai ser a nossa lucratividade líquida antes do imposto de renda e contribuição social. Tá? Então, está ali este valor, né? Lucratividade líquida antes do imposto de renda e ali o PIR, né? Que é a provisão para imposto de renda. Tá? PIR é provisão para imposto de renda e contribuição social, nosso CS que está ali. Tá? Fazer um menos o outro, divide pelo ROL vezes 100. Então, eu tenho um valor correspondente, né, a essa lucratividade, ou esse lucro, né, menos os impostos, dividido pelo ROL. Tá? Então, vamos olhar primeiro nesse DRE, que é a DRE da empresa Indústria de Alimentos Alfa S.A. Ela tem 3 exercícios sociais, né, ano final 0, ano final 1 e ano final 2. E vamos perceber que o exemplo é do ano final 2, tá? LLE, lucratividade líquida do exercício do ano final 2. Nós vamos ver ali o LAIR, que é o lucro líquido antes do imposto de renda. Está lá. Olhando o DRE, lucro operacional líquido antes do imposto de renda. Está ali, ó. Lucro operacional líquido antes do imposto de renda. R$ 4.827.035. Tá? Então, está ali registrado o valor. Menos a provisão para o imposto de renda e contribuição social. Está logo abaixo, tá? Provisão para imposto de renda e contribuição social. É o nosso PIR-CS ali, né?
1.158.488,40. Então, faço meu lucro líquido antes do imposto, menos os impostos. Este resultado eu divido pelo ROL. Tá? Qual é o ROL desse ano final 2? Receita operacional líquida, 5.984.950. Faço essa divisão. Na calculadora de vocês, deixem aí, né, todas as casas após a vírgula, fazem arredondamento só na resposta final, vezes 100, e aí deu 61,30% de lucratividade líquida do exercício. Tá? Então, aqui nessa fórmula, né, com todas as contas expressas ali no nosso DRE, o cálculo, né, matematicamente simples, né, é uma subtração, uma divisão e uma multiplicação. Né? Só cuidado de identificar corretamente, né, as contas ali no DRE do ano que está sendo solicitado para poder encontrar o cálculo do LLE. Tá? Então, nós temos aí, né, cálculos aí de lucratividade que são relativamente simples em relação à matemática. O cuidado é sempre olhar de que ano se refere, que são os erros mais comuns, tá? Então, às vezes a gente vai olhar ali já a primeira coluna, né, como, né, prática, né? Às vezes a gente viu os exemplos, né? Foram sempre na primeira coluna. E aí lá no exercício pede do ano final 0, né? E a gente está já naquele ritmo, né, de olhar na primeira coluna. E acaba errando o cálculo por causa disso. Tá? Então fiquem atentos ao ano que está sendo pedido. E claro, né, a exatidão aqui das contas que estão sendo, né, postas na fórmula. Tá? Essas fórmulas, gente, claro, tem aqui em todos os nossos slides, né? Cada conteúdo a gente apresentou as fórmulas, né? Exemplos de cálculo, mas você também tem acesso às fórmulas no material extra que foi disponibilizado para vocês ali no Class, né? Tem lá uma postagem chamada Material para Consulta de Fórmulas. Né? Essas fórmulas todas estão por lá também, além de estar na apostila. Tá? Então, tem pelo menos 3 meios, né? Onde vocês encontram essas fórmulas, né? Na apostila, nesse material de consulta de fórmulas e nos nossos próprios slides, né, de cada aula. Tá? A vantagem dos slides é que já está com um exemplo junto, né, e tem ali uma referência, né, qual o significado de cada sigla que tem na fórmula, né, no slide em que a gente trata do exemplo. Tá? Muito bem. Então, nós vimos aí as fórmulas de lucratividade. Nós vamos ver agora as fórmulas de rentabilidade, que são, né, os dois temas de hoje da análise econômica, né? A lucratividade e a rentabilidade. Porque a taxa de retorno de investimento, né, que é o terceiro item da análise econômica, é a nossa aula da quinta. Então, nós vamos ver agora a rentabilidade. Então, o que é rentabilidade, né? Esse termo aí se refere ao desempenho econômico da empresa, da organização, né? Ela é rentável, o quanto, né, de rentabilidade está gerando a empresa. Né? Para quem, né, é sócio e investe na empresa e colocou o seu dinheiro ali, o quanto de rentabilidade, né, está sendo trazida para o sócio. Então, o objetivo é demonstrar, né, através do lucro que essa empresa teve naquele exercício, tá, o quanto de crescimento essa empresa teve, ou, portanto, o quanto, né, cresceu o dinheiro que foi investido nela. Os sócios colocaram o dinheiro, quanto teve de rentabilidade nesse dinheiro investido pelos sócios, né? A própria empresa, né, o resultado que ela teve, ela reinvestiu, né? Quanto de resultado, de rentabilidade ela teve, né? O investidor, né, que vai, enfim, comprar ações dessa empresa, né? Essa rentabilidade reflete na valorização das ações da empresa também, né? Então, o quanto, né, essa rentabilidade tem sido recorrente, repetida ao longo de diferentes períodos, ao longo dos anos, demonstra, né, a solidez econômica da empresa e, portanto, a atratividade dessa empresa também para investidores externos. Tá? Por isso nós temos aí rentabilidade de capital de terceiros, rentabilidade de capital próprio, rentabilidade de capital total, que são, né, os tipos de rentabilidade mais comuns calculados dentro da análise econômica em rentabilidade. Tá? Bom, claro, né, em termos de rentabilidade, a gente tem um horizonte de tempo, né, o quanto, né, de tempo nós temos de retorno aquilo que a empresa investe. A empresa vai comprar uma máquina, né,
quanto tempo vai levar para essa empresa ter esse valor que ela investiu naquela máquina de volta? A empresa abriu uma nova filial, né, e ali aplicou recursos, investiu naquilo. Quanto tempo vai levar, né, para que ela tenha de volta aquele valor investido? Para isso, a gente usa o PRI, que é o chamado prazo do investimento, o prazo de retorno do investimento. Tá? Em algumas bibliografias, alguns autores utilizam o termo em inglês, que é o payback. Mas o significado é o mesmo, né? Payback é o tempo que leva o investimento retornar. Tá? Então, alguns autores vão usar payback, outros vão utilizar PRI, que é o prazo de retorno de investimento. A fórmula, então, é investimento total sobre o lucro total. Tá? Bem simples nesse sentido. Vamos a um exemplo. Uma empresa aqui fez um investimento total de 120 mil, tá? E nesse período, né, teve um lucro de 52 mil. Ou seja, feito esse investimento, né, e o lucro obtido através desse investimento sendo 52 mil, qual vai ser o prazo, né, que essa empresa vai levar para ter esse retorno, tá? Então, prazo do investimento foi 120 mil. Digamos que a empresa tenha comprado uma máquina, tá? De 120 mil reais. E neste ano, tá? Com essa máquina a mais, ela oferiu um lucro de 52 mil. Então, 120 mil da máquina que ela comprou, dividido pelos 52 mil do lucro que foi gerado, alcançamos ali um resultado de 2,3. É sempre em anos, tá? Então, é 2,3 anos. Significa que a empresa vai levar 2 anos, 3, para atingir o retorno da compra desse equipamento. A partir dali, né, tudo que ela obtiver vai ser lucro. Tá? Então, digamos que a máquina se paga, né? Então, em 2,3 anos. Eu vou levar 2,3 anos, né, para cobrir esse investimento de 120 mil, e depois disso, né, tudo que entrar, que essa máquina, ou que essa filial, ou que esse investimento que foi feito, né, trouxeram, vai ser lucro para a empresa. Tá? Tem um prazo, é importante porque a empresa também vai avaliar se vale a pena, né, ou não, o tempo que vai levar para obter de volta esse resultado, né, esse resultado desse investimento. Então, se a máquina fosse, por exemplo, 1.200.000, né, e o lucro fosse só 52, provavelmente, né, o prazo aqui seria 23 anos. Então, vale a pena, né, comprar essa máquina tão cara e esperar 23 anos, né, para se pagar esse investimento? Né? Então, a empresa avalia os prazos, né, por isso o PRI é importante. Então, daqui a pouco, 2,3 anos, né, pelo resultado que vai ter, né, e pelo prazo mais curto, vale a pena o investimento ou não vale a pena o investimento. Né? Então, é uma das formas, né, que a empresa tem de avaliar a validade do investimento. Tá? Então, é sempre em anos. Tá? Dá um número com vírgulas aqui, medido em anos. Pode ser 0,5 anos, por exemplo, seria meio ano, né, 0,5. Né? Ou pode estar, né, um número inteiro com vírgula. Né? Então, 2,3 anos, né, 2 anos e alguns meses, né? 0,30 de um ano, né? 30% do ano. O ano é 12 meses, né? A terceira parte do ano, por exemplo, né, seria 4 meses. Né? Então, aqui seria 2 anos e 4 meses, tá? De retorno desse investimento. Acho que essa é a fórmula uma das mais simples aqui, né, da disciplina de administração financeira. A outra mais simples é lá do início, né? Capital circulante, que é o ativo circulante menos passivo circulante, né? Aquela é uma das formas mais simples. A outra mais simples é essa aqui, né? É só uma divisão, a gente já obtém o resultado. Tá? Então, vamos a um exemplo. Uma empresa possui um investimento total de 235 mil reais, tá? Está fazendo algum investimento aqui. Pode ser, né, em marketing, uma nova linha de produção, um novo produto que vai ser lançado, né? Um equipamento que está sendo comprado, mas está fazendo um investimento, tá? E ela, nesse período que ela fez esse investimento, né, nesse ano, ela oferiu um lucro de 25.510, tá, a mais em relação a esse investimento que ela fez. Então, qual seria o prazo de retorno deste investimento? Então, a gente põe na fórmula, né, o investimento total, 235 mil, dividido pelo lucro que foi obtido, 25.550. Divide um valor pelo outro e deu 9,21. Como é sempre em anos, é 9,21 anos.
ou seja, quase 10 anos, né? A empresa tem que avaliar se isso é viável para ela, aceitável esse prazo, né? Frente ao investimento que está sendo feito, tá? Então, vai depender sempre do contexto, né? Da área que essa empresa atua, né? Do produto, né? Que ela está vendendo, né? Porque às vezes o tempo é mais longo, né? Mas aquilo pode trazer, né, uma maior visibilidade em termos de marketing para a empresa, ela pode apostar, né, nessa situação de visibilidade, vai trazer uma atratividade maior. Então não é só o tempo, tá? O tempo é um item, né, para avaliar. Né? Em termos de prazo, é aceitável ou não aceitável? Provavelmente só o prazo, né? Só olhando o prazo, 10 anos é muito tempo. Mas tem que olhar os outros elementos do contexto que podem, né, viabilizar ou não esse prazo. Tá? Então, vai depender de outros elementos do contexto. Muito bem. Tranquilo aqui, gente? Esse PRI. Sim, senhor. A Bruna colocou sim no chat. Legal, Bruna. A Amanda também respondeu que sim. Legal. Muito bem, então vamos avançando aqui. Agora nós vamos ver a rentabilidade do capital próprio. Ela é simbolizada pela sigla RCP, tá? Rentabilidade do capital próprio. Então, o RCP, rentabilidade do capital próprio, ela vai analisar aí o retorno, tá? A partir dos recursos próprios aportados aí, portanto, né? Pelos sócios no patrimônio líquido, né? Já que no patrimônio líquido nós temos aí capitais próprios dos sócios, né? E o resultado da própria empresa, né? Como as reservas de lucro, por exemplo, ali no patrimônio líquido. Então é isso que considera, né, a rentabilidade de capital próprio. Tá? O quanto estamos remunerando, né, o capital dos sócios e as reservas de lucro que a própria empresa tem ali no patrimônio líquido. Então a fórmula é lucro líquido do exercício, esta é uma conta lá do DRE, dividido pelo patrimônio líquido, que é uma conta lá do balanço patrimonial. Então, para fazer a rentabilidade de capital próprio, eu preciso avaliar o DRE e o balanço. Ou seja, eu preciso pegar uma conta de um demonstrativo e uma conta do outro, né? Então, por isso, nós temos aqui os dois, tá? O primeiro quadro aqui, à esquerda, é o DRE, demonstrativo do resultado do exercício. 3 exercícios sociais, ano final 2, ano final 1 e ano final 0. E temos o balanço patrimonial dessa mesma empresa, né? Ano final 2, ano final 1 e ano final 0. E a nossa fórmula do rentabilidade de capital próprio, portanto, é o lucro líquido do exercício dividido pelo patrimônio líquido vezes 100. Nosso exemplo aqui é do ano final 2, tá? Então, muita atenção a isso. Eu vou procurar lá o lucro líquido do exercício no DRE do ano final 2. Então, tá lá, ano final 2. Última linha do DRE tá lá, lucro líquido do exercício. 3.668.546,60. Este é o número que fica na parte de cima da divisão, né? O LLE, que eu vou dividir pelo patrimônio líquido. Aí eu vou olhar o balanço dessa empresa do ano final 2, tá? Patrimônio líquido está lá no passivo, né? Então olha ali o passivo, lá embaixo, patrimônio líquido, 6.254.291. Divido um pelo outro, vai dar um índice, né? Um número com vírgula. Deixem todas as casas, depois da vírgula que aparece na calculadora de vocês. Faz vezes 100, e aí acha o resultado final, que a gente sempre mantém 2 casas depois da vírgula, né? Então aqui a rentabilidade do capital próprio, 58,66%. Tá? Então significa que o capital dos sócios, né? As reservas de lucros que a empresa tem lá no patrimônio líquido está tendo uma rentabilidade de 58,66%. É bem expressiva essa rentabilidade, né? Que outro tipo de investimento, né, poderia dar essa rentabilidade aqui, 58,66% no ano? Bem difícil, né? Então, está valendo a pena, né, o sócio colocar o dinheiro na empresa, está valendo a pena, né, a empresa reinvestir, né, ter reservas de lucros ali, porque está gerando uma rentabilidade expressiva, né? Cada real que eu ponho na empresa, né, lá no patrimônio líquido,
me dá um retorno de 58,66%, né? Eu coloquei R$1, virou R$1,58, né? Coloquei 1 milhão, virou 1.580.000. Né? Então, é uma rentabilidade bem expressiva, tá? Rentabilidade de capital próprio. Então, aquele dinheiro que o sócio coloca, né, está sendo remunerado neste percentual. Nós temos a rentabilidade de capital social, né? Aqui é o capital, só o capital do sócio agora, né? Não é o capital, a reserva da empresa, mais o capital do sócio, né? Que foi o anterior, né? Rentabilidade de capital próprio. Agora, a rentabilidade de capital social é só o valor dos sócios, tá? Só para o sócio, né? Não considerando o sócio mais as reservas da empresa. Rentabilidade de capital social é lucro líquido do exercício dividido pelo capital social, que é só o capital dos sócios, tá? Vezes 100, né? Bom, são dois elementos aqui, né, que nós precisamos avaliar, um do DRE e outro do balanço, né, já que o capital social está lá no patrimônio líquido, né, do balanço da empresa. Nós temos aqui os dois demonstrativos, tá? Aqui, à esquerda, nós temos um balanço patrimonial, à direita, o DRE. O primeiro item que eu preciso para a fórmula, né, que fica na parte de cima da divisão, é a do DRE, né? É o lucro líquido do exercício. O exemplo é do ano final 1. Então, vou pegar aqui a coluna do ano final 1. Esse lucro do exercício, né, é R$ 1.849. Eu preciso dividir pelo capital social, ou seja, o capital do sócio. Então, dentro do patrimônio líquido, tá, eu tenho lá um item que é só o capital dos sócios, né, capital social ali, tá, 20 mil, capital 20.585. Então, 1.849 dividido por 20.585 deu 0,090 vezes 100 deu 9%. Ou seja, para o sócio, só para o sócio, né, 9% de lucro sobre o valor investido dele na empresa. Tá? Então, a rentabilidade do capital social. É diferente do anterior, né? O anterior considerava rentabilidade de capital próprio. O capital próprio é a rentabilidade do capital do sócio mais as reservas de lucro. Tá? Nesse agora é só do sócio, né? Só o social, tá? 9%. Então, considerando só o dinheiro do sócio, está valendo a pena ainda, claro, né? 9% é também, né, bem expressivo, né? Dificilmente, né, a gente tem aí um investimento que desse melhor que 9% ao ano aí, né? Então, muito expressivo esses 9%. Depois nós temos a rentabilidade dos capitais totais, tá? Agora é o lucro líquido do exercício frente ao total do ativo, tá? Ou seja, no total do ativo são todos os bens, né, e direitos da empresa, tá? Então, por isso é a rentabilidade do capital total. Então, é a rentabilidade do capital total da empresa, tá? Do CNPJ, né, no caso. Então, lucro líquido do exercício, vamos olhar o DRE, ativo total, vamos olhar o balanço, tá? Então, aqui o exemplo, né, é o RCT, rentabilidade de capital total do ano final 1. Então, vamos olhar o DRE, né, no ano final 1, o lucro líquido do exercício, 1.849. Vou dividir pelo ativo total do ano final 1. Então, vou olhar o balanço, ano final 1. O ativo total lá é a última linha, né? 45.074. Divido um pelo outro, deu 0,041 vezes 100, rentabilidade de capital total, 4,1%. Tá? Ou seja, considerando, né, todo o valor do ativo da empresa, né, gera-se uma lucratividade de 4,1%. Tá? Nós temos aí 3 tipos de rentabilidade, né? Fora o PRI, né? Em relação aos cálculos de rentabilidade, nós temos a rentabilidade de capital próprio, rentabilidade de capital social, rentabilidade de capital total, tá? Cada um com a sua fórmula específica. Muito bem, gente. Antes da gente fazer o nosso intervalo, quero saber de vocês se ficou alguma dúvida, se vocês querem que retome alguma parte ali, algum cálculo que talvez não tenha ficado tão claro, ou ficou todo mundo tranquilo?
Maria levantou a mão, pode falar, Maria. Professor, ali na letra D do trabalho disciplinar, tá? Que é justamente o RCP. Ele deu um valor exorbitante. Não querendo dar spoiler, mas no caso eu dividindo ali o lucro, né, líquido, e o PL deu um número muito acima do que é o normal, sabe? Pode acontecer, tá? Pode acontecer. Pode acontecer. Ah, bom. É, porque no caso eles investiram um monte, né? Mas o retorno em si não é Sim. tanto. Sim. Tá. Às vezes, situações de anos atípicos, né? Uhum. Às vezes esse valor acaba sendo maior, né? E aí pode acontecer, tá? Tá. Que é o caso que está acontecendo, por exemplo, agora, né? Nessa crise, né? Rentabilidade de capital próprio, né? Como ano passado a gente teve uma queda muito grande, né? Esse ano, com as empresas retomando, a rentabilidade de capital próprio das empresas está estourando, está dando muito grande, né? Por quê? Teve uma queda muito grande no ano anterior, quando retoma, né? Aquilo que retoma é muito expressivo, né? Então essas situações realmente podem acontecer, tá, Maria? Ah, então tá. Não, porque o patrimônio líquido é bem menor do que o lucro, né? Sim, sim, Então aí sim, deu um valor bem alto, assim, tipo, digamos, de porcentagem. sim, pode acontecer, sem problema. Geralmente isso acontece em anos atípicos, tá? E aí, Tá. quando a gente vai ver a série histórica da empresa, né, normalmente ela está vindo Uhum. ali, né, num valor mais, né, 9, 10, 15, 20, 30%, daqui a pouco tem um ano que dá lá, né, Sim, mais alto. Foi o lançamento de um novo produto, né, teve bastante venda, ou foi a saída de uma crise, né, sim, ou a empresa conquistou um novo mercado, aí são os anos atípicos, né, que acontece sim. essa, não que isso vai se repetir todos os anos para a empresa, né, mas em algum Uhum. ano da série histórica pode acontecer isso, tá? Ah, então tá. Não, porque eu até me apavorei, bah, vou ter que perguntar. Geralmente nesse aí o pessoal tem essa dúvida, realmente, Maria. Então tá, só obrigada. Tá? Valeu. Mais alguém, gente, gostaria de fazer alguma pergunta antes da gente ir para o nosso intervalo? Muito bem, gente. Então, estando tranquilo, vamos tomar um cafezinho, né? E aí já já a gente volta. Agora são 10h20, 10h35, né? 10h35, então a gente retorna no intervalo, fazemos a nossa chamada e vamos ter alguns exercícios para vocês fazerem no Class. Enquanto vocês estão fazendo exercícios, né? Eu estou aqui conectado para, caso vocês precisem chamar e tirar alguma dúvida, né? A gente vai conversando, né? Sobre esses exercícios que vão sendo postados ali, tá? Muito bem, então durante o intervalo, só fecho o microfone e a câmera. Voltamos daqui a pouquinho então, tá, gente? Até breve.